Olá, estamos começando mais um encontro, Trocas Autênticas, Maria Fernanda e Simone Grivot, conversando aqui nessa etapa do nosso podcast e YouTube sobre transição profissional. A cada encontro nós trazemos um tema, né? Nosso tema principal, assim, é falar sobre trabalho, sobre buscar um relacionamento mais saudável com o trabalho, pensar, né, sobre esse tema. E nos últimos encontros nós estamos focando, então temos aí uma jornada sobre transição profissional e deixamos o convite também para que vocês possam ouvir os outros episódios, que nós já temos aí bastante conteúdo que pode contribuir com vocês. Oi, Simone, tudo bem aí? Oi, Fernanda, tudo bem? Muito obrigada. Mais uma vez estamos juntas, conversando e compartilhando com mais pessoas. Então, hoje o nosso tema e a nossa pergunta, então, dentro ainda, né, dessa reflexão sobre transição profissional, é descobrindo o valor da nossa jornada. Então, quando nós pensamos em transição profissional, muitas vezes a nossa decisão, ela acontece ou ela vai envolver um momento um pouco confuso, um pouco de alguns desconfortos, de pensar, né, nesse caminho de outras possibilidades. E às vezes a gente fica bem apegada vivendo esse processo e não consegue ter uma visão maior da jornada e de qual é o valor real das nossas experiências. Então a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, né? Então, muitas vezes sim, o início do movimento de transição, a gente vai buscar um outro caminho, porque tem uma pulga atrás da orelha, tem um desconforto, tem algo que nos move a fazer a buscar algo diferente, né? E a partir daí muitas coisas vão acontecer. Então tem um caos, assim, um convite para. Eu acho que a gente entendendo que isso pode fazer parte do processo já nos ajuda a até perceber, então não tem uma coisa errada comigo, isso tá dentro do. Eu sempre. Quando converso com clientes, assim, né? Se a gente vai mudar de casa mesmo, né? Estou atendendo uma cliente que está fazendo planejamento financeiro com uma mudança de casa. Não tem como não tirar as coisas do lugar. Não tem como fazer uma mudança de casa sem uma bagunça. Não existe essa possibilidade. Não tem como simplesmente encaixotar todas as coisas ordenadamente, colocar dentro e elas vão estar num novo lugar. Então, acho que a gente vive um pouco isso, né, numa transição profissional, né, Simone? Esse teu exemplo é ótimo, né? Não tem como a gente fazer o que precisa ser feito sem tirar as coisas do lugar. E às vezes o medo de tirar as coisas do lugar, o medo do que esse desconforto do incerto provoca na gente, muitas vezes a gente deixa de fazer as mudanças que a gente gostaria, né, para não ter que lidar com esse desconforto. E não é demérito de ninguém, é porque é difícil mesmo. Uhum, Quem uhum. diz que mudança é fácil É. é quando a gente não está muito consciente do tanto de implicações que a mudança nos provoca. A gente tem que despender muita energia para fazer as coisas diferente do que a gente vem fazendo, às vezes por muito tempo, né? Às vezes as pessoas têm uma profissão já bem estabelecida, uma atuação profissional bem estabelecida, já evoluíram na carreira delas, já ganham bem, já tem, às vezes a gente fala disso, né, das pessoas que chegam para fazer algum processo com a gente, né, Fernanda, e tem um salário bom, né, tem um bom salário, é difícil mudar, né, porque é difícil de chegar de novo naquele bom salário que já conseguiu, né, naquela atuação que vinha fazendo anteriormente. Então, esse momento de início, ele vai provocar desconfortos, né? Essa analogia que tu faz da mudança é excelente, porque por mais organizado que a gente seja, encaixote tudo direitinho, separe por categorias e etiquete as caixas, né, faça aquela mudança perfeita,
Tem alguém que vai carregar essas caixas no caminhão, tem alguém que vai descarregar as caixas do caminhão, né? Não é tudo por nossa conta, não é a gente que faz tudo, tem pessoas envolvidas nesse processo, né? Parece bobo, né, a gente falar da mudança de casa, né? Uhum. Mas é um excelente exemplo para a gente poder ter mais consciência e se planejar melhor, e não porque isso vai evitar os incômodos e os desconfortos, mas a gente pode antever isso. A gente pode se preparar. Ó, eu sei que vai ter esse desconforto aqui. Eu, por exemplo, eu não gosto do dia que a faxineira vem na minha casa, porque eu fico aflita com as coisas, assim, no dia da faxina. Então, eu prefiro não estar em casa. Se eu preciso estar em casa, eu tô lá numa outra peça que aquilo não interfira na minha rotina do dia. Eu não gosto, mas eu prefiro programar a faxina no dia que eu tenho uma rotina X, naquele dia que não tem tanta interferência, no dia. Então, não é que evita o meu desconforto. Eu preferia assim, ó, faxina, Uhum. né? Magicamente se fez, mas não dá para ser. Uhum. Eu vou ter que lidar com o desconforto das coisas fora do lugar, né? Mas como é que eu posso ajeitar de uma forma que seja menos sofrido de eu lidar com aquilo? Seja possível, né, de fazer aquela mudança que é necessária. Não tem como limpar a casa sem tirar as coisas do lugar. E eu acho que a gente começou também por esse ponto, porque às vezes esse caos aí da mudança, ele pode, no, nós trouxemos essa reflexão, né, sobre o valor da nossa experiência. Pode ser que a gente fique tão imerso ali, né, do tipo, por exemplo, me dediquei numa profissão, eu estudei, fiz uma faculdade, e agora estou tomando uma decisão que eu vou por um outro caminho. E aí parece que eu tô perdendo um pouco o valor, tá? Mas então eu vou começar uma coisa nova que eu não sei. E, e aí a gente quer convidar, dar uma respiradinha, né? Olha, e tu tá trazendo uma bagagem, a gente vai falar isso. Esse recomeço, ele não acontece do zero. Então, esse é um próximo ponto que a gente quer falar. A gente não vai começar um novo caminho, uma nova profissão do zero. A gente vai carregando tudo que nós já aprendemos e todas as nossas experiências, e nós queremos trazer, inclusive, aqui um olhar que sobre diferentes experiências assim que a gente vivenciou, às vezes um trabalho lá, sei lá, na adolescência, mais jovem, às vezes a pessoa é música, gosta de fazer outras coisas, tantas outras experiências compõem, né, a nossa bagagem, quem a gente é, a nossa identidade, e é muito. Então, assim, em algum momento pode ser que a gente perceba um desencaixe, assim, meu Deus, nada tá fazendo sentido, tô fazendo várias coisas aleatórias, e aí, de repente, nós vamos caminhando. E olhando para trás, porque essa visão a gente não tem quando está no olho do furacão, a gente vai percebendo, nossa, fez sentido aquele negócio que eu fiz. Agora eu estou usando essa habilidade aqui, né? Eu, por exemplo, fiz curso de reiki, de barras de axis, tem várias coisas que eu não utilizei profissionalmente, mas eu usei na minha vida pessoal. Eu usei com meu companheiro, eu usei, sei lá, com amigos. Eu aprendi alguma coisa, eu levei alguma percepção para mim. Então, assim, tem tudo vai fazendo parte do caminho. Então, se tu tá naquele momento que pode estar se sentindo assim, a vida é um quebra-cabeça, sabe? Cada um de um lado, assim, respira, porque, né, a tendência é que conforme nós vamos caminhando, nós vamos entendendo melhor o desenho das coisas e nos conhecendo, né? A gente sempre vai trazer essa questão do autoconhecimento para seguir em movimento, mas não recomeçamos do zero, né, Simone? Né? Isso tu tinha chamado, né, de a gente conseguir reconhecer as nossas experiências, né? Um exercício que a gente pode fazer é experimentar excluir da nossa vida essas coisas como tu citou no teu exemplo, né? O curso de Reiki, o curso de barra de artes, que talvez no momento que tu está vivendo hoje, pode ser que eles não tenham muita serventia,
experimenta excluir isso da tua vida, né? Aí a gente percebe o quanto eles tiveram a importância naquele momento. Uhum. Uhum. Eles, hoje, olhando para eles hoje, pode ser que a gente considere que não agregou muito. Mas se a gente exclui eles da vida da gente, a gente não estaria aqui da mesma forma hoje, É um né? ótimo Então, exercício. por Eu mais que a gente, gostei. por mais que a gente não esteja utilizando isso, né? E aí eu me lembro do livro aquele do Krenak, né? A vida não é útil, né? Às vezes a gente tem essa tendência a querer que as coisas sejam úteis, né? E só tem valor o que é útil. Se a gente não está utilizando, então eu perdi tempo, gastei dinheiro, né? Não deveria ter feito. Mas teve o valor naquele momento. E talvez aquilo ali é o que fez conectar com uma outra coisa para te levar mais para frente para tu chegar onde tu chegou hoje, Uhum. né? Então, às vezes, se a gente simplesmente não reconhece essas experiências, não consegue reconhecer essas experiências pregressas, a gente invalida quem a gente é hoje. Né? Porque sim, pode ser que eu também fiz um curso lá de artes, eu não fiz tanta coisa na minha vida, mas eu só sou quem eu sou hoje porque eu fiz esse tanto de coisa na minha vida. E que não tem nem como ser útil, não tem nem como isso, né, ter essa utilidade, mas ela tem a sua razão de existir ali dentro, o seu valor dentro da minha jornada, assim como essas coisas têm dentro da tua jornada e as coisas têm dentro da jornada de cada um, né? A gente não caiu de paraquedas aqui, né? Isso tu disse que a gente não começa do zero. Não tem como. Passo a régua, né? Esqueço tudo que eu já vivi e vou ser uma nova pessoa. Não, pode ser um novo ciclo, mas eu vou partir de quem eu sou hoje. E quem eu sou hoje, considero tudo que eu vivi até aqui, Uhum. né? Isso, e de Por novo, mais que a gente, pode falar. por mais que a gente mude assim de uma forma muito radical às vezes, né, que parece assim, tudo que eu fiz, então eu vou botar fora, tudo que eu fiz eu vou abrir mão. E aí tudo que eu investi naquilo lá, naqueles cursos, naquelas coisas agora, eu vou deixar de lado. Às vezes isso pode ser o que não permite que a gente faça a mudança e não chegue no lugar onde é o lugar que a gente vai realmente ser feliz. Ou talvez tenha sido muito feliz fazendo aquilo lá naquele momento. Uhum. E acabou, concluímos aquele ciclo e a gente vai para um outro ciclo. Não é porque desistiu daquilo ali, né? Então, por isso que a gente nunca começa do zero, mas a gente precisa reconhecer que existe esse valor dessas experiências pregressas, independente do que é. Eu sempre brinco, né, que pode ter sido um curso de culinária e tu é arquiteta, não importa. Aquilo ali vai ter uma contribuição pela existência dentro da tua jornada, né? E eu acho que como esse momento de transição profissional muitas vezes envolve realmente, né, essa mexida, como nós falamos no exemplo assim, da mudança de casa, né, tirar as coisas do lugar, a gente entende a importância de reforçar isso, de relembrar, né, do valor das experiências, que um momento mais caótico ele não diminui, né, esse valor, ou porque agora eu não vou usar, não vou estar mais nessa função que eu estudei tantos anos. Isso não vai diminuir o teu potencial. Até esses dias a gente estava conversando um pouco, né? Eu estou numa fase de recomeço também, e às vezes as pessoas que têm menos experiência recomeçando uma coisa nova, às vezes inclusive nós estávamos falando sobre isso esses dias, às vezes é mais fácil de aprender uma coisa nova sem já ter tantas vícios, assim, né, sobre algo. Então, também tem um lado muito positivo, assim, em começar uma coisa nova, né, que é realmente uma abertura para descobrir um novo caminho e daqui a pouco tu vai aplicar um método, sei lá, vai aprender algo que tu vai conseguir ir ao longo do tempo fazendo do teu jeito, mas
às vezes a gente não ter tanta experiência em alguma coisa também é positivo, que nos coloca nesse lugar de aprendiz e podendo aprender algo realmente novo com menos interferências, assim, né, do que Uhum, o que nós já fizemos naquele, que nem aprender a dirigir, né? Às vezes aquela pessoa que vai aprender do zero, ela não tem aqueles vícios de quem já tinha feito alguma coisa antes, né? Então, acho que, uhum. então, É, tem os prós e contras sempre, isso, né? isso. Às vezes tem o medo de, agora, como é que se diz assim, né? Nessa altura da vida eu vou ser novata de novo, né? Vou ser uma aprendiz, mas eu já, né, andei tanto e, sei lá, tem tal idade ou tem tal experiência. Imagina eu agora, que legal, né? A gente ter. Eu acho que isso é uma grande oportunidade, assim, né, da gente reviver isso, assim, esses recomeços, eu acho que eles são uma oportunidade de um ânimo, assim, na vida, né? Porque a gente tem essa ousadia do começo, né? Eu acho que menos peso Uhum. de alguém que já está há mais tempo numa determinada atuação geralmente tem, né? A gente carrega uma responsabilidade maior quanto mais a gente tem experiência. E quando a gente começa um caminho novo, tem um pouco mais dessa ousadia, mas também da insegurança, Claro. né? Porque a gente está ali meio no desconhecido, não é alguma coisa que a gente já domina. É muito mais confortável a gente estar onde a gente já domina, né? Então, é saber estar ali, né? Naquele movimento da novidade, né? Que está acontecendo ali naquele momento de transição da novidade. É, e claro que nesse processo de se colocar em algo novo demanda mais energia, vai demandar, sei lá, mais tempo de estudo, de prática, até, né, as coisas andarem melhor. Eu estou vivendo isso de novo e tenho pensado bastante sobre isso, que na verdade já conecta com um próximo ponto, assim, que a gente quer trazer aqui, que é sobre desfrutar a jornada, né? Então, assim, para a gente não pensar na transição do ponto A para o ponto B e vivemos felizes para sempre, né? Então, assim, tomar um pouco de cuidado com isso, porque não necessariamente todos os desconfortos que a gente tem hoje lá vai estar tudo resolvido, não vai, assim, tem várias coisas que acontecem no percurso, cada área de atuação vai ter os seus desafios e as suas oportunidades, as suas partes maravilhosas, incríveis. Então, acho que não olhar a transição só como uma linha reta de um ponto para esse. Eu acho que é muito difícil, assim, né? Eu lembro quando eu estava assim, para sair de trabalhar na empresa, para empreender, assim, claro, eu tinha muito um desejo que aquilo acontecesse logo, assim, e sair, assim, uma sensação de alívio, né? De, também não quer dizer que tem algumas coisas que a gente vai deixar para trás e, assim, tá, tem uma parte boa, assim, de tá, isso, uma parte disso foi, agora é outra coisa, mas não olhar só isso como um movimento linear, um ponto de chegada, até porque, né, a jornada ela não é exatamente como a gente planeja, né, as coisas, muitas coisas acontecem no caminho, né? Eu tô vivendo mais uma transição assim que eu quero compartilhar um pouquinho, né? Enfim, já trabalhei no corporativo, já saí, já empreendi na área das terapias integrativas e estou voltando agora a atuar com planejamento financeiro. Então, assim, eu não tinha não estava no meu roteiro que fosse ser assim, não estava no meu plano lá. Imagina se quando, sei lá, 6 anos eu fiz esse movimento, não tinha a menor ideia do que ia acontecer nesse percurso. Eu sabia muito assim como eu queria trabalhar, né? Eu sabia que eu queria fazer atendimentos individuais, eu sabia coisas que eu queria realizar, como no sentido assim de estar com pessoas, né? De fazer esse trabalho um a um, especialmente. Mas o com o que, o que exatamente, eu não sabia.
E aí eu acho que também tem muitos desapegos nesse processo, né? Ao mesmo tempo, de poder, de fazer um planejamento e de entender quando não é mais o planejamento. Quando a vida também te deu algumas outras rotas, algumas outras oportunidades, e a gente ter o nosso plano, mas também ficar com esse olhar atento e aberto para o que está acontecendo, o que está surgindo de oportunidade e em algum momento desapegar de algumas coisas, desapegar de expectativas, de como a gente achou que seria, né? Então, assim, eu achei que eu ia focar o meu trabalho na parte das terapias, e a vida foi me redirecionando, assim, eu fui, né, percebendo que tinha um outro caminho a ser trilhado. E aí, num primeiro momento parece, ah, mas que estranho, mas eu vou ter que desapegar de novo. E daqui a pouco as coisas começam a se encaixar e fazer muito sentido. E eles, nossa, mas é óbvio que isso ia acontecer. Então, acho que tem essa não linearidade aí das coisas, nem sei se é assim que fala, mas Uhum. tem. É assim mesmo. E é justamente por não ser linear que tem esse valor todo, né, na bagagem. Porque talvez tivesse traçado aquele plano lá e seguido ele passo a passo, sem mudar absolutamente nada, sem considerar nenhuma das interferências, ou se as interferências da vida não tivessem acontecido na tua vida, quem garante que teria sido melhor, né? E aí que eu considero que está o grande diferencial, né? Porque é justamente por tudo isso que tu experienciou que tu faz diferente dos teus colegas da formação, né? Que tu faz o teu trabalho do teu jeito, eu faço o meu trabalho do meu jeito. Só eu posso fazer desse jeito, só tu pode fazer desse jeito, né? Por mais que tenha uma parte que é muito parecida, né? Conforme a atuação que a gente tem um tanto que é exclusivamente nosso, que não tem como, que a gente repete a mesma receita, tu, o teu bolo fica de um jeito, o meu fica de outro. E a gente nunca consegue às vezes, identificar muito bem por quê, né? Dizem que é porque não seguiu bem a receita. Aí eu sou dessas. Eu sou dessa também, eu dou uma mudadinha na receita. Mas, pô, ficou diferente se não mudei a receita. Mas geralmente é porque teve um peso na mão ali na hora de pegar a colherada, teve, né? Ou pegou menos ou pegou a mais. Mas é o nosso jeito e que é só nosso. E que o outro não consegue reproduzir igual. Então, esse é o diferencial. Esse é o grande diferencial. Às vezes as pessoas acham que é clichê isso de falar de diferencial. Diferencial é isso. É o Uhum, que tu consegue fazer para dar o tempero da tua comida e que eu não consigo reproduzir, que eu não consigo fazer igual. Por mais que tu tente me ensinar, eu não consigo copiar. É o teu tempero, é diferente do meu tempero. Por mais que a gente possa fazer algo muito parecido, né? Então, esse é o diferencial, porque vem da tua bagagem, vem da minha bagagem. E aí, se a gente usar esse exemplo da culinária, não é só o meu jeito de fazer, é o meu paladar, porque sou eu que experimento aquele tempero que eu botei. Então, não é o tanto de sal que eu botei, mas é o tanto de sal que eu provei na comida e achei que está suficiente. E isso ninguém tem como fazer por mim. Se tu fizer, tu vai ter outro paladar, aí tu vai ter outra medida, né? Então, assim que a gente diferencia o jeito de fazer de cada um, né? Esse é o nosso diferencial e isso é a nossa bagagem, não é quem a gente acha que começou do zero hoje. Não, é como a gente chegou aqui, a gente não caiu de paraquedas aqui. é isso que a gente não está entrando nem em outras questões assim, né, de pensar sobre a nossa ancestralidade, de pensar numa uma continuidade de coisas, né? Porque sabe que eu tô tendo a experiência de aprender a tocar um instrumento musical, eu tô tocando num bloco de carnaval, achei que era uma coisa bem elétrica. Claro que eu sabia que a minha avó, minha mãe, todo mundo gostava de samba, mas aí, em algum momento a minha mãe me conta que o meu avô tinha um bloco de carnaval. Eu não, eu não sabia dessa história. Aí, esses dias, o meu irmão contou que meu pai falou que ele também tocava no bloco de carnaval. Então, assim,
Eu acho que por isso que eu acho que eu sempre falo nessa curiosidade e abertura das experiências e aí das profissionais e também fora, assim, né, do nosso, que vão compor também a gente como profissional, mas é a gente ficar atento, né, aos nossos interesses, ao que desperta curiosidade, ou qual é a receita de bolo que a gente quer fazer, assim, né? Às vezes não tem tanta lógica, mas tem alguma coisa ali dizendo. Claro que é importante também a gente ter algum foco no nosso caminho, de ter, né, aquele planejamento financeiro, para tu também ser responsável e ter um autocuidado sobre esse caminho, né, Simone? Acho que é sempre importante a gente falar sobre isso, assim, né, de aquilo que vai se desenvolver vai ser aquilo que a gente estiver colocando energia, colocando. De novo, assim, eu posso falar bastante dessa experiência porque eu estou vivendo ela, está sendo bem um momento de pensar assim. Ah, eu preciso fazer uma coisa crescer agora, ter um movimento, então eu preciso diminuir a energia que eu coloco para algumas coisas para que aquilo ali, né, realmente vai estar sendo cuidado e com mais. Mas a gente não quer que todas essas nuances, a confusão, essa vontade de chegar do ponto A para o ponto B nos tirem de aproveitar a jornada, de conseguir desfrutar as etapas. E aí, nesse sentido, eu acho que é importante a gente poder ritualizar, ou seja lá como a pessoa possa chamar isso, assim, mas celebrar as pequenas etapas, né? Acho que isso é muito importante, assim, celebrar um movimento ou outro para a gente sair só dessa ideia do movimento grande concluído lá no final, a linha de chegada, né? De poder ter pequenos momentos assim de celebração e de poder, uau, agora eu consegui isso, eu fiz mais esse movimento, eu aprendi uma coisa nova, então também deixar esse convite assim para a gente poder celebrar Hum, mais do nosso jeito, né? Não precisa ficar guardando o espumante na geladeira para o dia que chegar lá, né? A Porque, gente não sabe, né? primeiro que a gente não sabe, né, do dia de amanhã, mas senão a gente fica depositando nesse dia da chegada como o dia da salvação, né? O dia que eu vou ser feliz, o dia que tudo vai se resolver, o dia que eu não vou mais ter chefe, o dia que eu não vou mais. E não é aí só que está o valor, né? E eu acho que é muito isso que tu tá insistindo no desfrutar a jornada, né? No aproveitar enquanto a gente está fazendo isso, né? A gente saber reconhecer isso, né, Fernando, o valor, né, de cada dia, né? Acho que o- os exercícios de gratidão que a gente faz levam muito para isso, né? Para a gente olhar aquele dia e não é dessa forma gratiluz de achar que a vida só é boa e tudo é cor-de-rosa. Muito pelo contrário, é de agradecer, inclusive, os percalços, porque o percalço possibilitou um aprendizado. Não é que eu vou pedir por que coisas deem errado na minha vida, Não. para eu poder aprender. Esses dias a gente estava dizendo, né, mas não dá para aprender sem o percalço, não podia aprender sem o percalço, né? Mas eles, já que eles existem, ou já que eles existiram, então o que que eu posso aprender a partir disso? Não é que eu vou ficar torcendo para que tenha um outro percalço para eu aprender. Não, pode aprender sem percalço também. Mas que a gente consiga olhar para esses pequenos passos, né? Então, olhar a cada dia o quanto eu consegui já mudar e estou chegando mais perto daquele lugar lá que eu quero chegar. Né? Porque não é porque a transição, se fez a transição e está, por exemplo, numa profissão diferente, ou enfim, não é porque chegou já que acabou, né? Não Uhum, acaba. uhum, Porque a uhum. pessoa vai querer fazer um outro tipo de mudança, vai querer ter uma outra melhoria, ou vai querer, sei lá, aumentar a renda, vai ter sempre algo a mais. Então a gente não pode ficar eternamente numa insatisfação. Isso. E se tem algo que a gente aprende é que realmente não acaba. Não acaba porque vai ter sempre um novo movimento. Claro que pode ter momentos que são mais simbólicos, maiores, mas a vida.
é movimento, a vida é transformação, né? E eu acho que essas habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo desse processo que nós vivenciamos, elas vão deixando também a gente com uma musculatura mais fortalecida, assim, para poder encarar diferentes movimentos, alguns mais intensos, outros menos. E é isso, eu vou fazer o nosso resuminho aqui para a gente ir para os nossos minutinhos finais. Esse vai ser o encontro, a gente vai estar fechando essa série, né, sobre transição profissional, que eu acho que foi muito bacana, assim, tivemos várias trocas de pessoas que estão vivendo esse momento e a gente também convida vocês a compartilharem se você sabe que tem um amigo um amigo ou amiga que está vivendo isso e pode, enfim, se beneficiar, pode aprender alguma coisa, pode se sentir mais confortável, mais pertencente, né, a esse momento. Então, falamos hoje o nosso tema, resuminho final, né? Descobrindo o valor da nossa jornada. Muitas vezes essa jornada começa com uma confusão, e aí a gente vai precisar abraçar esse caos, lembrar da mudança da casa, que as coisas saem do lugar mesmo e faz parte, a gente aos pouquinhos vai, vai mudando e as coisas vão tomando uma nova forma, né? Eu acho que depois a gente falou, e nesse ponto a gente falou também, né, que não recomeçamos do zero. Então, nós recomeçamos a partir das nossas experiências. A importância de ter conhecimento das nossas experiências, né, tudo que nós já fizemos ao longo da nossa jornada profissional, da nossa jornada de vida, na verdade, né? Porque coisas às vezes que parecem bem aleatórias, assim, podem ser muito úteis e ter desenvolvido grandes habilidades ou podem ter sido úteis em si mesmas só pelo para desfrutar aquele momento, né? Ou sem utilidade prática, como diz o Krenak. Então, não recomeçamos do zero. E aí, o convite no final aqui para a gente aproveitar essa jornada, esse caminho que não é linear, que vai ter altos e baixos, às vezes pode ter uma coisa que parece até uma ré, mas a gente está andando para frente. Desfrutar essa jornada. Falei e repeti várias vezes, talvez porque eu preciso ouvir também. E que a nossa bagagem é o diferencial. E é isso, Simone. Acho que é isso. Acho que recado final é agradecer. Agradecer porque a gente talvez culturalmente assim a gente não tenha muito hábito de agradecer, né? Então, se puder dar uma sugestão é no final do dia lembrar de como foi o dia e agradecer. Não só esperar, né, pelo grande momento, pela grande realização, pelo dia uau, para agradecer, mas agradecer até talvez aquele dia que a gente não consiga muito bem identificar o que que afinal de contas foi bom para a gente agradecer, agradecer por estar vivo. Eu costumo brincar assim quando as pessoas brincar não, na verdade é uma verdade, né, uma verdade bem real, né? A gente a gente tem a agradecer por estar vivo naquele dia, a gente pôde respirar naquele dia, né? Olha que eu tenho a condição de estar aqui vivo respirando, né? Isso é um motivo suficiente para que a gente agradeça muito, né? Porque se a gente não estiver bem, a gente não estiver numa condição de ver a nossa própria condição de viver, não tem como a gente conseguir absolutamente nada, né? Então precisa reconhecer esse mais básico de nós mesmos, né? Porque como é que eu reconheço em mim o valor que eu tenho se eu não reconheço o mais básico do que eu faço, né? O quanto é difícil fazer certas coisas e conseguir certas coisas. Então, a gente mesmo precisa olhar para o nosso dia e encontrar motivos para agradecer. Se a gente não está encontrando, é mais um exercício a se fazer de buscar o motivo, porque tem, sim, muitos motivos para a gente agradecer. Sabe que essa tua fala me fez lembrar quando eu estava em Porto Alegre ainda, e eu queria muito sair de Porto Alegre, assim, eu estava muito angustiada. E eu ficava muito projetando, né, esse movimento, e eu
já queria sair, tá morando num lugar menor, assim, mas comecei a ficar muito angustiada. E aí eu lembro que eu parei, assim, e refleti muito sobre isso. Eu acho que para que eu ficava pensando, por que que tá travado? Por que que não tá acontecendo? E aí eu me dei conta um pouco isso, assim, eu preciso estar bem e ficar em paz com o que eu tenho para que eu possa dar o próximo passo. E aí eu lembro que o que eu fiz, assim, né, até para dar uma ideia prática, eu comecei a fazer caminhada no meu bairro. E aí, porque eu já queria, tipo assim, eu já me imaginava caminhando na praia, né, porque era a mudança que eu ia fazer e tal. E aí eu pensei, eu preciso estar bem aqui para eu poder ficar melhor ainda no lugar que eu vou, mas sair dessa condição de que essa mudança externa vai resolver, sendo que eu tenho condições aqui também. E aí foi muito legal, assim, né? Porque eu comecei a usar mais as praças do meu bairro, comecei a fazer a caminhada quase todo dia, assim, nas praças, assim, conhecendo os lugares e estava muito nessa contemplação, agradecendo. E parece que isso de fato facilitou o movimento da mudança que eu estava sentindo que estava travado, assim, porque eu parei de olhar só para fora, nem querer resolver, e eu olhei para dentro e eu encontrei um contentamento com o cenário que eu tinha, e aí parece que a vida também está. Agora tu está pronta, vai. Então é Que isso. bonito. É isso aí. É isso aí. Cada Muito um. obrigada. Mais uma vez, muito obrigada. Que esse ciclo de conversa sobre a transição tenha sido proveitoso para as pessoas, porque para nós foi muito, né, Fernanda? E também não significa que a gente não vai voltar mais nesse assunto, né? A gente só está fechando um ciclo para falar de outros temas também que a gente gosta e que às vezes as pessoas também pedem para a gente, sugerem para a gente, né? É isso. Então é isso, até o nosso próximo encontro. Logo voltamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.